O que devo fazer para ser salvo, que está registrado em Atos capítulo 16, versículo 30, foi uma pergunta feita por um carcereiro de Filipos, da cidade de Filipos, há muito tempo. Foi feita ao apóstolo Paulo e Silas. Veio de um coração condenado pelo pecado em um momento de desespero e aflição. Foi a pergunta certa, na hora certa e dirigida às pessoas certas. Ele estava a um passo de perder sua vida e, mais importante, sua alma por toda a eternidade. Quem já leu a história em Atos capítulo 16, que é a história tem a história do carcereiro, está incluída ali, tem outras histórias, percebe que do louvor de Paulo e Silas, ou seja, dos hinos que eles cantavam na prisão, ao poderoso terremoto que aconteceu, Deus estava trabalhando de maneira maravilhosa para despertar este homem para a sua maior necessidade, a salvação da sua alma. Esse carcereiro foi humilhado pelo Espírito Santo a ponto de se arrepender para que pudesse aprender a resposta a essa pergunta tão importante. Por amor à alma desse homem, Paulo e Silas aproveitaram a oportunidade para compartilhar o Evangelho com o carcereiro. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento, é isso que afirma Romanos capítulo 2, versículo 4. Felizmente, esta questão foi levantada a Deus por incontáveis pecadores perdidos desde aquela hora da meia-noite na prisão em Filipos. Cada crente em Cristo pode recordar seu tempo de desespero e aflição enquanto estava sob profunda convicção do pecado. Sabíamos que pereceríamos sem salvação porque estávamos perdidos. Nossa situação parecia desesperadora e desamparada ou desamparados. Fomos profundamente humilhados pelo Espírito de Deus, que nos convenceu dos nossos pecados e da realidade do inferno após esta vida. Pois é para lá que todos os pecadores estão indo sem a salvação. Deus ordena a todas as pessoas em todo lugar que se arrependam dos seus pecados. Atos capítulo 17, versículo 30. Antes da conversão a Cristo, deve haver convicção do pecado. Esta é a obra do Espírito Santo. Esta é a obra do Espírito Santo somente e não de qualquer homem. Presta atenção nisto. O carcereiro entendeu sua ruína e agora só precisava do remédio. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao dizer essas palavras, Paulo e Silas direcionaram este homem à pessoa e obra de Cristo. Que luz deve ter enchido sua alma escurecida pelo pecado e desespero por causa das consequências de seus pecados. Em um momento, este homem passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Tendo recebido o Senhor Jesus como seu Salvador, ele recebeu de Deus a vida eterna, o perdão dos pecados, a certeza de que nunca pereceria mais, nunca mais ele entraria em condenação. Ele foi salvo e instantaneamente se tornou uma nova criatura em Cristo. Ele nunca mais seria o mesmo. Quando Deus salva uma pessoa, ele muda os desejos do coração e depois as ações de sua vida. O carcereiro lavou as feridas que Paulo e Silas receberam de sua surra no início do dia. Ele trouxe a palavra do Senhor para sua casa, trazendo Paulo e Silas para sua casa. Toda a sua família creu em Cristo como Salvador pessoal e foram batizados naquela noite. Eles se regozijaram juntos por sua recém-encontra ou a sua recém-encontrada fé em Cristo. Como Paulo e Silas, eu gostaria de direcionar seu coração para a obra consumada de Cristo, para a sua salvação pessoal também. Você que me ouve, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, o qual Cristo carregou ele mesmo os nossos pecados em seu
próprio corpo sobre o madeiro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que você descanse onde Deus descansa. O pagamento pelos pecados foi feito integralmente. As justas exigências de Deus em relação ao nosso pecado foram plenamente satisfeitas por Cristo na cruz. Deus está completamente satisfeito com a obra de seu Filho. E você que me ouve, você está? Você já foi salvo por Cristo? A salvação é o dom de Deus, mas a salvação não é sem preço. Ela é um presente de Deus, mas não significa que ela não teve um custo. Ela tem exigências que não podem ser ignoradas. Não existe uma doutrina dizendo que podemos continuar em pecado depois de salvo, para que a graça abunde, como lemos na pergunta retórica de Paulo em sua resposta sobre isto em Romanos capítulo 6, versículo 2. Isto pode ser entendido corretamente quando lembramos que a salvação tem 3 aspectos, ou seja, passado, presente e futuro. As Escrituras apoiam esta bem conhecida verdade. Em pelo menos 3 ocasiões nas cartas aos Coríntios, Paulo fala daqueles que já são salvos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é para nós que somos salvos o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 2 e 3 diz o evangelho pelo qual sois salvos. E 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Paulo diz, porque somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam. De igual modo, a fase presente da salvação é mencionada até com mais frequência. Encontramos um exemplo muito importante disto na carta aos Efésios, que é uma carta que descreve a riqueza espiritual possuída por todos os crentes em Cristo. Ligado às riquezas recebidas pela graça, há muitas referências ao andar diário do salvo. E neste contexto, as palavras de Efésios capítulo 4, versículo 1 e versículo 17 são notáveis. Note o que diz lá. Rogo-vos que andeis como é digno da salvação com que fostes chamados. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Também não faltam palavras sobre o aspecto futuro e perfeito da salvação. Paulo estimula os santos romanos a reconhecer que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Portanto, eu citei aí versículos bíblicos e contextos bíblicos em que fala da salvação passada, presente e futura. Esta salvação que Deus nos dá não vem das obras para que ninguém se glorie. É recebida de Deus de uma forma gratuita pela fé. Em relação às recompensas para os crentes no serviço para Deus, notamos que infidelidade trará perda, mas o crente será salvo. Diz a Bíblia, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Isso não significa que o crente vai para o purgatório, para o inferno, ficar alguns dias lá. A salvação propriamente dita é o dom gratuito de Deus, a possessão da qual sempre produz uma mudança notável na vida daquele que professa tê-la recebida e uma mudança também na eternidade. As exigências da salvação são tais que, onde a evidência prática estiver ausente, esta profissão nada mais é do que uma anomalia. Nós que pertencemos a Cristo pelo direito da redenção devemos andar de tal modo que a imagem de Cristo seja refletida em nós. Salvação não é somente salvação da penalidade do pecado, mas o salvo conhece também uma libertação progressiva do seu poder. Do poder do pecado, pois que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Esta maravilha de Escritura está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu finalizo esse vídeo dizendo,
E perguntando, você já está salvo? Você já confiou em Cristo, unicamente em Cristo para a sua salvação? Você pode dizer com certeza que você está salvo hoje, estará salvo amanhã, estará salvo por toda a eternidade? Se você não pode dizer isso, é porque você tem pelo menos 1% de confiança em si. E, portanto, quando isto existe, os 99% nunca existiram. Porque Deus não salva ninguém 99% e deixa 1% para o indivíduo fazer. Porque este 1% imaginário nunca poderia ser realizado por nós. A salvação não é, no final da vida, uma balança levantada por Deus em que Ele coloca Cristo e você e do outro lado os seus pecados. Você vai estar sozinho nesta balança e os seus pecados vão lhe afundar no inferno. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Note, esta salvação de graça, recebida pela fé, não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser salvo, sim, pode. Deve ser salvo, é possível ser salvo, existem pessoas salvas neste mundo. Eu fui salvo com 18 anos e continuo salvo e serei salvo por toda a eternidade. Mas esta salvação é recebida pelo coração, por uma alma despertada pelo Espírito Santo, convencido que ele é merecedor do inferno por causa dos seus pecados. Você nunca chegou a este ponto? É por isso que você nunca foi salvo? É por isso que você confia tanto em si mesmo que pode ajudar na sua salvação, porque você nunca se viu perdido como Deus o vê. Perdido na Bíblia não é alguém em coma no hospital, alguém vegetando. Não, perdido na Bíblia é alguém morto. O morto não sente nem o peso que é colocado sobre ele. É por isso que você não sente o peso dos seus pecados. Mas este morto espiritualmente tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo que o convence que é um pecador perdido, vai para o inferno e este pecador compreende: eu vou e mereço ir, mas também o Espírito Santo mostra, aponta aonde o pecador pode descansar, em quem pode confiar, numa obra que tem valor para Deus, em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E eu concluo citando as palavras do apóstolo Pedro, que em nenhum outro há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, se você quer ser salvo, a resposta bíblica é: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?